Cordeiro, sua glória enche a terra, e eles cantam santo, 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 e eles cantam santo, santo, santo. O menino nos nasceu. A você que está aqui presente, a você que nos assiste pelas redes sociais, tenha um bom dia na companhia do Senhor Jesus. Amém? Você está olhando para mim? Ou você está olhando para a decoração do recital? Ou você está olhando apenas para o tempo, mas não está enxergando nada porque o seu pensamento está vagando por outros lados, cuidando de outros problemas? Gostaria que você curvasse sua cabeça e orasse junto comigo. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, porque tu és o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Peço ao Pai que em nome de Jesus traga não somente a minha, mas a mente de cada irmão que está aqui e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais em cativa obediência à palavra do Senhor, para que o que for, meu Deus, ministrado, cantado nesta manhã, venha tão somente da parte do Senhor a falar conosco, para edificação, salvação de vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados, abramos a palavra do Senhor em Gênesis 7:13, e acompanhe a leitura que farei. Gênesis 7:13. Gênesis 7:13. Enquanto os amados estão achando aí, eu confesso que estava desistindo dessa mensagem e um pouco do recital de ontem falou comigo e trocando umas rápidas palavras com o Rodrigo, o Senhor falou que eu devia dar essa mensagem, então será esta mesma. Eu tinha outra. 7:13. Acompanhe a leitura que farei. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Pois bem, meus amados, semana passada Helena aí trouxe uma mensagem para valorizarmos o que de fato tem valor, o que é importante e não o que é urgente. Mateus, a encerrar sua fala, também trouxe isso para nós, para que nós possamos valorizar mais Jesus Cristo. Temos cuidado em que ou quem confiamos. Dessa forma, acompanhe a leitura que farei desse texto, para depois fazermos as considerações finais. Alguém já disse com razão que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos, pois embora tenha perdido o mundo, salvou a sua família.
Os de fora não creram na mensagem, mas a sua família creu. Os de fora não quiseram entrar na arca, mas a sua família entrou. Os de fora escarneceram de sua fé e pereceram, mas sua família entrou na arca e foi salva. Aquela arca era um símbolo de Cristo. O mundo está sendo açoitado por uma terrível tempestade, de todas as formas, tentando assolar a família, tentando assolar a igreja, tentando assolar você. Não há segurança de salvação para o homem à margem, à parte de Cristo, fora de Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A maior necessidade de nossa família é entrar para a arca da salvação. Lá fora a tempestade trará a inundação do juízo. Ninguém poderá escapar. A porta da arca será fechada e ninguém mais poderá abri-la. O dia oportuno é hoje. O tempo de Deus é agora. Não se contente em ver a sua família apenas prosperando, que seja financeiramente ou de qualquer outra forma. Eles ainda podem estar fora da arca da salvação. Não pense que seus filhos, sua esposa, você precisa apenas de coisas, ainda que as melhores e as mais excelentes. Eles precisam, em primeiro lugar, de Cristo. Eles precisam de salvação. Noé, ou seja, eu, você, não podemos descansar até ver o nosso cônjuge, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e familiares, por que não? Porque Noé não levou só os seus filhos, ele levou as mulheres e seus filhos, que passou a fazer parte daquela família, para a arca da salvação. E dessa forma eu gostaria de fazer 3 considerações. A primeira é: olhe para você. Não olhe para mim. Não olhe para o seu irmão. Olhe para você. Segundo, não olhe para a família do seu vizinho. Não olhe para a família do seu irmão. Olhe para a sua família. E terceiro e último lugar, mais importante, olhe para Jesus Cristo, porque dele depende todas as coisas. Tenha isso em mente, meu amado. Não fique vagueando. Tem muitas coisas que tentam ofuscar e atrapalhar, coisas que você julga ser importante, mas o mais importante é Cristo. Não inverta os valores, mas persiga o valor que é Jesus Cristo em sua vida e na vida da sua família. Amém? Conjunto e oportunidade. Bom dia, meus irmãos. Vamos estar nos colocando de pé, cantando a música Teu Reino. Som. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu
Senhor. Obrigado, Senhor, por mais dias de vida que o Senhor nos concede, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Aceite esses louvores, Senhor, e que possa ter sido de todo o nosso coração, Senhor. Que ninguém aqui tenha cantado da boca para fora, Senhor, mas que aqui o Senhor possa ter encontrado verdadeiros adoradores, Senhor. Abençoe, Senhor, logo mais a mensagem também, que será trazida pelo Mateus, Senhor. Que o Senhor possa estar instrumentalizando ele, Senhor, e que tudo que ele venha a falar esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor possa estar edificando dia após dia e dando força, Senhor, nesse mundo tão conturbado, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus, que eu te peço e eu agradeço. Amém. Podeis assentar. Fala, tá com o Mateus. Perdão, as crianças podem se separar. Vai acompanhar ali a tia Laís, por favor. Som. Aí. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz, amém. Hoje nós estaremos estudando um assunto que tem a ver com o nosso posicionamento político, o nosso posicionamento no nosso meio cultural, o nosso posicionamento em todas as esferas e áreas da nossa vida. A pergunta da temática da aula é: um cristão pode ser marxista? E o nosso texto é Romanos 12. Romanos 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Esse é um texto já conhecido pela igreja, e nós estaremos lendo, e é o texto que será o nosso ponto de partida da nossa aula nesta manhã. No mês de agosto, eu trouxe um estudo sobre o discípulo de Cristo e os ideais contemporâneos, e no final do estudo eu falei que em uma oportunidade eu traria um estudo sobre o marxismo cultural. Pois é, essa oportunidade chegou. E aproveitando que a semana passada foi uma semana ainda política, onde alguns cristãos, não aqui no nosso município, mas na capital, em Cuiabá, mas em outras cidades, estiveram votando no segundo turno, nós vamos estar tendo esse estudo com base nesta pergunta que nós devemos refletir, e no final nós teremos condições de dar uma resposta, se realmente um cristão pode ser marxista ou não, e como um cristão deve estar se posicionando no meio político e votando bem, tomando cuidado para que não venha a ter um voto que seja incoerente com as escrituras sagradas. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, assim diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos concede essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui nesta manhã com o objetivo de estudarmos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração para que nós sejamos edificados nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a ter uma boa visão de mundo, uma visão de mundo que seja pautada e fundamentada na palavra do Senhor. Traga essa orientação para nós, nos ilumine através do Teu Santo Espírito, e que nós sejamos, ó Deus, abençoados no final desta aula, no final dessa escola dominical. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo dia após dia, para que nós venhamos viver com o objetivo e o propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque esse é o sentido da nossa vida, glorificar ao Senhor e ter prazer em estar glorificando a Ti, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele inicia
a parte prática da sua epístola. Depois de Paulo trabalhar toda a questão teológica da carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, com a temática da justificação pela fé, agora do capítulo 12 em diante, terminando a sua carta, Paulo vai mostrar como um justificado pela fé deve ser, como um justificado pela fé deve pensar e como um justificado pela fé deve se portar. Por isso que ele começa aqui no versículo 1, eu peço que atente seus olhos para esse versículo, capítulo 12, se você fechou sua Bíblia, por favor, abra novamente, Romanos 12, versículo 1, aqui nesse versículo Paulo começa dizendo, rogo-vos pois. Quando Paulo fala rogo-vos pois, ele está fazendo um link com tudo aquilo que ele falou antes. Então, toda a gama teológica, todo arcabouço teológico que Paulo utilizou na carta aos Romanos, agora ele vai fazer um link aplicando, partindo para a parte prática. Aqui nesse versículo 1 e nesse versículo 2, Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, com base naquilo tudo que Paulo falou, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um justificado pela fé, a pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, deve se apresentar dessa forma diante de Deus. E no versículo 2, Paulo então vai nos conduzir ao entendimento de que a nossa visão de mundo, a nossa mente deve ser tomada pelas Escrituras Sagradas. Quando ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, não estejam totalmente dominados por pensamentos e ideais do século presente, mas estejam com uma mente que seja dominada pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. E qual é o objetivo disso? Para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as Escrituras Sagradas é a vontade de Deus, a vontade de Deus perceptível. Se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, se nós queremos fazer as escolhas em nossas vidas sejam de acordo com a vontade de Deus, se a nossa visão, se a gente quer que a nossa visão seja de acordo com a vontade de Deus, nós temos que ler a Bíblia e temos que aplicar a Bíblia em nossas vidas e em todas as áreas da nossa existência. Com isso, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo deve ser de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que pegar o óculos das Escrituras Sagradas, as lentes das Escrituras Sagradas, colocarmos em nosso rosto e estarmos enxergando o mundo à luz da palavra do Senhor. Com isso, o nosso posicionamento cristão vai ser à luz da Bíblia. O nosso comportamento e a nossa ética vai ser à luz da palavra de Deus. A forma como nós iremos reagir diante de determinadas situações deve ser de acordo com a palavra, porque se eu sou cristão, eu tenho uma identidade em Deus, e se eu tenho identidade em Deus, eu devo pensar, agir, fazer, sentir de acordo com aquilo que a Escritura acaba me orientando. Então não é aquilo que eu penso que eu acho, e não é aquilo que é passado tradicionalmente de geração para geração, é o que a Escritura fala. Tanto que na Reforma nós temos uma das solas que é a sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então nós temos que viver a prática do conhecimento que nós temos na palavra do Senhor. E mais uma vez quero frisar que o nosso pensamento, ele não deve ser fragmentado, ou seja, no campo religioso eu sou cristão, mas na política eu penso diferente, no esporte eu penso diferente. Negativo. Se você é cristão, essa é a sua identidade. Então no esporte você continua sendo cristão, na política você continua sendo cristão, no meio cultural você é cristão, e o manual da sua vida é a palavra de Deus. Com isso, nesta manhã nós iremos ver dois sistemas de vidas diferentes. Um sistema é o marxismo, o socialismo, e o outro sistema é o cristianismo. São duas cosmovisões diferentes. Tem alguns paralelos? Tem, mas há alguns abismos. E aí, nós teremos condições no final do nosso estudo responder essa pergunta: se um cristão pode ser
marxista. Então nós já vimos já a respeito aí do capítulo 12 de Romanos, que fala a respeito do que devemos pensar e como devemos nos apresentar diante do Senhor. E agora vamos partir para uma pergunta. Pode passar para o próximo slide. Pode passar. Pode ir para o próximo. E aí? Qual tem sido a nossa visão de mundo? É de acordo com aquilo que eu penso que é certo? Ou é de acordo com aquilo que está presente na palavra do Senhor? Será que temos nos conformado com este século, com os ideais contemporâneos? Vejamos então a diferença entre o cristianismo e o marxismo. Então, meus irmãos, para começo de conversa, o marxista, ele é aquela pessoa que crê nos ideais que foram desenvolvidos por um autor chamado Karl Marx. Porém, o marxismo ele não se concentra apenas em Karl Marx. Ele vai se desenvolvendo no decorrer da história e vai ter outros autores também que vão trazer a sua contribuição, mas a base desse pensamento continua sendo a mesma e vai ser aplicada em outras áreas. E aí, no marxismo, nós temos o ideal socialista. Porém, antes do marxismo, já existia um ideal socialista, que era o socialismo utópico. Porém, a diferença que já há entre o cristianismo e o marxismo começa pela sua base. O marxismo ele tem uma base teórica presente no naturalismo filosófico. O que é esse naturalismo filosófico? É a crença no materialismo. Então o naturalismo filosófico vai levar as pessoas a crer somente naquilo que é material e naquilo que é palpável. Aquilo que é transcendente, aquilo que é sobrenatural, não tem espaço para as pessoas acreditarem. Então o marxismo ele parte dessa premissa. Não existe o sobrenatural. Não existe algo que seja transcendental. É tudo material. E com isso, o ser humano, ele vai ser o quê? Um ser autônomo, o protagonista da sua história, o soberano da sua vida. Então ele vive da forma como ele acha certo. Porque é isso que o marxismo acaba prezando. Por uma ideia que elimina a existência de Deus, e Karl Marx era um ateu professo, e com uma concepção de que o homem, ele é o seu redentor, ele é o salvador da sua história, ele que vai guiar a sua história e a sua vida. Então o marxismo, ele já começa a se diferenciar do cristianismo a partir daí, a partir da sua base teórica. E Karl Marx, ele não é um pensador inovador. Karl Marx, ele acaba sendo influenciado por aquilo que eu já falei, que é o socialismo utópico francês, que era uma ideia totalmente fantasiosa, uma ideia que as pessoas tinham no passado e até hoje tem, de uma sociedade onde todos terão uma certa igualdade, onde todos poderão compartilhar. Karl Marx vai ser influenciado por esse ideal, porém, ele vai criticar depois o socialismo utópico, porque ele vai criar o socialismo científico, e é com ele que esse socialismo vai estar sendo disseminado, porém não é algo inovador, é algo que ele está pegando de outros pensadores para poder desenvolver. Ele vai se propor a refutar os ideais de Adam Smith, que é um teórico liberal econômico, que defendia a propriedade privada e também defendia a questão da liberdade de mercado, liberdade de comércio. Karl Marx vai estar então tentando refutar este homem, e ele vai estar aplicando a dialética de um filósofo chamado Hegel na sua visão histórica de seu pensamento. E aí que ele vai desenvolver o que é chamado de materialismo histórico. A dialética, que foi um pensamento desenvolvido por Hegel, consistia na seguinte questão: uma tese, uma antitese, uma antítese, e dessa tese, dessa antítese, saía-se uma síntese. Então, a tese, uma ideia, contra outra ideia, saía uma síntese. Mas Hegel colocou isso que no campo das ideias. Karl Marx, ele vai pegar essa dialética e vai aplicar na sua visão histórica. Então ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Aristocracia versus plebeus, feudalismo versus camponeses, e assim burgueses versus proletariados. Essa é a visão. Esse é o pensamento teórico de Karl Marx. Ele vai estar sendo influenciado por esse socialismo utópico, ele vai estar refutando a ideia de propriedade privada e de liberdade de mercado,
e ele vai estar também lendo a história através do viés da luta de classes. Então, essa é a base histórica do Karl Marx, e o contexto histórico dele é a Revolução Industrial. E Karl Marx ele vai ter uma má interpretação da Revolução Industrial, porque ele vai dizer que a crise que havia se instaurado era culpa da Revolução Industrial, mas a crise que já estava instaurada na vida das pessoas já existia antes da Revolução Industrial. Se pegarmos os gráficos econômicos, após a Revolução Industrial, houve avanço na economia, houve crescimento, mas como estava ali no seu início, era muita miséria da parte do proletariado. E os burgueses, eles lucravam, realmente. Porém, estavam no início ainda, estava começando, era uma mudança. Mas Karl Marx, ele queria o quê? Mudanças repentinas. E ele acreditava que o proletariado seria a classe que salvaria a sociedade, a classe que salvaria o mundo, transformando o mundo, então, numa grande comunidade, onde as pessoas não teriam mais classes, seriam iguais e estariam compartilhando os seus bens, tudo aquilo que possuem. Com isso, nós temos o ideal de um socialismo científico que visa um estágio elevado, que é o comunismo. Tem muito a ver com o pensamento de Platão a respeito da sua república, a república ideal de Platão, que é o local lá onde as pessoas vivem de uma forma bonitinha, contém uma certa igualdade, contém esse compartilhamento dos seus bens. Essa é a visão que vai estar se manifestando no pensamento de Karl Marx. E ele vai estar escrevendo um livro chamado Manifesto Comunista, em 1848, com o seu parceiro Friedrich Engels. E quando eles escrevem esses livros, eles já abrem, escreve esse livro, ele já abre o livro dizendo: a história da humanidade é a história da luta de classes. O capitalismo é o inimigo que deve ser eliminado. E alguns socialistas radicais dizem que casamento, família e igreja é a instituição capitalista que deve ser eliminada. Essa é a ideia que eles partem. E junto com esse Engels, Marx ele vai estar o quê? Fundando movimentos comunistas nacionais e internacionais. Vai sair pela Europa, formando sindicatos, formando grupos, para que a ideia revolucionária ela possa se reerguer e a classe oprimida, que é o proletariado, possa estar se armando, possa estar pegando em armas para fazer revolução, para lutar contra os burgueses, para lutar contra os donos do capital. Então nós temos aí o burguês sendo visto como o opressor e o proletariado sendo visto como o oprimido, e dentro da dialética histórica, esse proletariado, essa classe trabalhadora é a classe que vai salvar o mundo, quando assim ela pegar em armas e ela fazer a revolução. Agora vejamos o que é a base do cristianismo. A partir daí a gente já faz a diferença do marxismo e do cristianismo. O cristianismo crê o quê? Nas escrituras sagradas. E nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Um texto também bem conhecido da igreja, que fala a respeito da inspiração bíblica e da utilidade das escrituras sagradas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Algum irmão esteja lendo para a gente este versículo, essa passagem. Segundo pode ler o 17 também. Então aqui nós temos a inspiração das escrituras. Com isso podemos dizer que o cristianismo ele parte de uma perspectiva que é divina e não humana. O marxismo parte do quê? De uma perspectiva humana. Naturalismo filosófico, elimina a ideia de que existe um ser transcendental e acaba de alguma maneira colocando todo o protagonismo aonde? Na autonomia humana. Acaba colocando a classe trabalhadora como a protagonista da história que vai redimir toda a humanidade. Enquanto que o cristianismo crê numa perspectiva divina, em um Deus que é transcendente e soberano, e esse Espírito Santo, Deus, esteve inspirando homens para escrever a palavra, e a palavra de Deus tem uma utilidade riquíssima para as nossas vidas.
Então nós temos que ler a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, porque ela é regra de fé e prática, e nós temos um Redentor. E quem é esse Redentor? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, o Deus encarnado, que veio a essa terra para morrer por cada um de nós. E nós temos uma crença o quê? No sobrenatural. Cremos no sobrenatural. Como também nós cremos em um Deus que é transcendente e imanente, ou seja, um Deus que é soberano, um Deus que é grandioso, mas que ao mesmo tempo ele se relaciona com cada um de nós. O marxismo não crê nisso, o socialismo não crê nisso. É importante nós entendermos que o socialismo não é meramente uma ideologia política. O socialismo, ele tem se manifestado como uma idolatria do coração do homem. O socialismo, ele tem sido a religião de muitos ateus. Porque o socialismo, ele se manifesta como um sistema de vida que leva as pessoas a terem uma visão de como se portar, de como ser e de como pensar. E nós temos a nossa cosmovisão. E na nossa cosmovisão nós cremos que Deus é soberano, mas que o homem tem a sua responsabilidade nos seus atos. A base do cristianismo é fundamentada nessa perspectiva divina e não numa perspectiva meramente humana. A partir daí nós já temos o quê? Um abismo entre marxismo e entre o cristianismo. Vejamos o segundo fator: redenção e consumação. Como uma religião, como um pensamento ideológico idolátrico, o marxismo, ele propõe uma redenção. Nós já falamos isso aqui. Que redenção é essa? A redenção por parte do proletariado. Então o proletariado deve pegar em armas, fazer a revolução, para que haja o que? A redenção da humanidade, para que haja também uma consumação escatológica. O comunismo nada mais é do que uma concepção escatológica de um mundo perfeito, onde ninguém vai ter classes, onde as pessoas serão o quê? Iguais, onde as pessoas poderão compartilhar dos seus bens sem nenhum problema. Então o comunismo e o socialismo, ele acaba tendo essa perspectiva redentiva e essa perspectiva de uma consumação escatológica. Mas aonde está o problema? Está na falta de Deus. É uma redenção e é uma consumação escatológica sem Deus. Então nós vemos aqui a redenção sem Deus do socialismo, do marxismo. A classe proletária responsável, ela protagoniza. E nós temos a consumação sem Deus. Por meio da revolução, o proletariado vai estar conduzindo a sociedade para esse estado avançado. E nisso aqui nós podemos ver o que? A imagodei, a imagem de Deus no homem. O homem, ele tem o que? Sede de Deus. Mas por ele mesmo, ele não pode se achegar até Deus. E para tentar completar esse vazio, essa necessidade de ter um Redentor, essa necessidade de ter uma consumação escatológica, de um local ideal, onde os problemas irão acabar, o homem acaba desenvolvendo a idolatria presente no seu coração. Por isso que Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica que produz ídolos. Então o socialismo, ele foi fabricado, e ele tem sido disseminado, e as pessoas têm crido nesse conto, as pessoas têm crido nessa redenção e nessa consumação. E acaba que o diagnóstico que eles levantam é um diagnóstico que é errôneo do problema central da humanidade. O problema central da humanidade não é o racismo. O problema central da humanidade não é a desigualdade. O problema central da humanidade não é o machismo. O problema central da humanidade se chama pecado. Esse que é o problema central. Pecado, inclinação pecaminosa. É do pecado que parte todas essas perversões. Racismo, desigualdade. E acaba que esse diagnóstico errôneo, ao tentar solucioná-lo, alguns equívocos irreversíveis, eles são cometidos. Porque isso é lógico, uma pessoa que tem um diagnóstico errôneo de algo, ela não vai ter condições de estabelecer um medicamento que seja bom para resolver o problema. E os equívocos vão vir à tona quando? No século XX. No século XX, as consequências terríveis das ideias marxistas acabam vindo à tona. E quando? 1917. O primeiro país socialista, qual foi? A Rússia. A Rússia vai estabelecer uma revolução em plena Primeira Guerra Mundial.
Mas a ideia de Marx era o quê? A classe proletariada, ela é o protagonista, tem que ser dela, a revolução tem que partir dela. Mas Vladimir Lenin vai mudar isso. Vladimir Lenin, ele vai estar utilizando de uma elite política para que a ideia marxista se estabeleça na Rússia. Então já teve o quê? Houve uma mudança, já teve uma adaptação. E aí a elite intelectualizada vai abraçar esse ideal de revolução, essa configuração de oprimido e opressor. Vão fazer a revolução, vão derrubar o czar russo, que era o império russo, o imperador russo. Vão estabelecer um governo provisório. E depois disso, nós teremos a presidência de Vladimir Lenin na Rússia. E Vladimir Lenin, ele vai estar criando o que é chamado de União Soviética em 1922. Este homem morre. Quando ele morre, assume Joseph Stalin. Na verdade, quem deveria assumir o lugar de Lenin era um homem chamado Leon Trotsky, mas ele recebeu um golpe da parte de Stalin. E Stalin acabou excedendo ao poder. E quando Stalin vai estar ascendendo ao poder, ele fica 30 anos no poder da União Soviética, e o resultado é 20 milhões de mortos. Um genocídio. O marxismo, o socialismo, tem uma bandeira vermelha porque carrega a culpa do sangue de muitas pessoas que essa ideologia já matou no decorrer da sua história. Um genocídio de 20 milhões de pessoas, onde a explicação para o extermínio humano era: precisamos de uma sociedade de homens evoluídos. Qual que é a busca? A busca pelo homem soviético. A busca pelo ser ideal, que vai estar abrindo mão dos seus bens. Aquele que vai estar disposto a abrir mão da sua família, a abrir mão da sua nação, a abrir mão da sua igreja, em prol de um ideal. E esse ideal é o quê? O marxismo. Esse ideal é o socialismo. A revolução do proletariado, ela foi o quê? Uma tremenda farsa, porque ela nunca aconteceu. Nenhum país aconteceu ela. O que aconteceu foi o seguinte na Rússia: uma elite intelectualizada dominou o país e acabou agindo com opressão. Eles deram um empurrãozinho para que as ideias de Marx estivessem dando certo, entre aspas. E o resultado foi esse aí. O genocídio de 20 milhões de pessoas, e um genocídio na China também, no governo de Mao Tse-tung. E esse genocídio, ele foi de 60 a 80 milhões de pessoas. Então, a República da China, República entre aspas, o governo comunista da China, matou mais de 60 milhões de pessoas. Nós temos também a Rússia, a União Soviética, que também matou 20 milhões de pessoas. Tentando o quê? Redimir a sociedade. Vejam, eles tentam redimir a sociedade, e ao tentar redimir a sociedade, mais problemas eles estão causando. E não para por aí. Na tentativa de redimir a humanidade, o marxismo vai ganhar o quê? Uma nova configuração. Quando se estabelece o governo de Stalin, o governo de Mao Tse-tung, onde muitas pessoas morrem, muitos ficam espantados com o socialismo. Mas os pensadores marxistas estarão se reunindo para tentar apagar esse passado e estabelecer uma nova forma de revolução. Então veja como que ele vai se amoldando, como ele vai se adaptando ao decorrer do tempo. E essa nova configuração, ela vai vir com Antônio Gramsci, que é um autor da Itália, um autor marxista. Ele vai ser preso no regime de Mussolini, e na cadeia ele vai escrever os 32 cadernos do cárcere. Esses 32 cadernos do cárcere, ele mostra como que o marxismo pode se tornar, entre aspas, vitorioso. Agora, a ideia não é fazer revolução pelo proletariado, isso aí é coisa do passado. A ideia não é você tomar o poder diretamente do Estado, está estabelecendo um líder político, como foi na União Soviética e na China. A ideia agora é você implementar as ideias na cultura. É a partir daí que nasce o que é chamado de marxismo cultural. E qual é a ideia do marxismo cultural? Olha só, temos que tomar o poder mediante ocupação, infiltração de espaço e revolução cultural. Agora é diferente. Vai se utilizar os meios da cultura, da educação, do esporte, de todas as áreas da humanidade, para que a ideia marxista de revolução, das configurações de opressor e oprimido, da finalidade da responsabilidade humana e da autonomia humana, como também da ideia do naturalismo filosófico, venha estar avançando cada vez mais. Esse modelo, entre aspas,
fez o marxismo ter uma certa hegemonia e ser vitorioso. Olha só, vou estar lendo aqui porque está muito pequeno a letra. Não tomem quartéis, Antônio Gramsci falando. Tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Esse homem vai ser traduzido no Brasil na década de 60 pelos intelectuais de esquerda. E nós temos a consequência dessas ideias de Gramsci nos 13 anos que tivemos. 16 anos, na verdade, que tivemos de governo no passado. Onde as faculdades federais e as escolas foram tomadas por uma doutrinação marxista. Onde crianças, jovens e adolescentes foram ensinados a estarem se rebelando contra a autoridade. Foram ensinados a estarem vivendo de acordo com esses pensamentos do ideal marxista. Continuando. Para Gramsci, por meio da educação, do meio de comunicação, das instituições religiosas, seria possível criar e reproduzir uma hegemonia cultural. Agora é interessante porque, assim, instituição religiosa, cristianismo é uma cosmovisão, socialismo é outra cosmovisão. O socialismo, quando se manifestou como um regime totalitário, ele perseguiu os cristãos. Muitos cristãos foram mortos na Rússia. Em outros locais estão sendo mortos ainda nos dias de hoje e perseguidos pelas suas ideias, cancelados na internet, quando assim postamos algo em relação ao pecado e aquelas pessoas que defendem o politicamente correto não concordam e acabam nos lixando virtualmente. Existem vertentes do cristianismo que são marxistas. Tanto na área do catolicismo, como na área da questão do evangelicalismo. Nós temos dentro da Igreja Católica uma teologia chamada Teologia da Libertação. E na área dos evangélicos nós temos a missão integral. Aí um autor chamado Ariovaldo, ele fala que a gente não pode ler a Bíblia sem o óculos da luta de classe. Ou seja, ele está pegando toda a concepção dele ideológica e está lendo a Bíblia através dela. E o evangelho fica de lado. O evangelho é usado o quê? Como uma massa de manobra. E eles querem trazer uma ideia de um Jesus comunista. Porque há alguns paralelos na fala de Jesus com aquilo que eles falam, que é a parte bonita do socialismo. Mas Jesus, ele é o Deus homem, soberano, ele não tem ideologia. Ele é o pastor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, nós podemos ver que o marxismo cultural, ele vai trabalhar no uso da cultura, no uso da religião, no uso dos meios de comunicação, no uso da política, para que o ideal marxista venha a ser disseminado e venha dominar na nossa sociedade. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, vira e mexe, o nosso pensamento pode ser de acordo com o pensamento do marxismo cultural, por conta de que o Brasil ele está infectado com esse vírus. Um bom tempo. Quando eu saí do ensino médio aqui em Guiratinga, eu era um socialista de carteirinha. Eu defendia que a propriedade privada tinha que acabar. E eu tenho uma culpa muito grande que eu carrego até hoje, que em 2014, infelizmente, eu votei no PSOL, Partido Socialista. É incoerente. É incoerente o cristão fazer isso. Está apoiando uma ideologia que é assassina e uma ideologia que bate de frente com o cristianismo, com a palavra do nosso Deus. Além de Gramsci, em paralelo, tem a Escola de Frankfurt, que vai estar também ajudando nessa formação do marxismo cultural. E é sempre tentando o quê? Redimir a sociedade, mudar a sociedade, transformar o mundo, mas sem Deus. E aí na Escola de Frankfurt, nós vamos ter um teórico chamado Max Horkheimer, e ele, juntamente com outros teóricos, vão estar elaborando o que é chamado de teoria crítica. Essa teoria crítica é para poder criticar todos os valores da sociedade, todos os valores do cristianismo, até a exaustão, para que esses valores se tornem obsoletos, coisa do passado, coisa antiquada. E aí, um discípulo dessa escola, Herbert Marcuse, ele vai estar dizendo aqui, os marginalizados agora são os novos revolucionários. Por quê? Porque ele vai fazer a seguinte leitura: o proletariado, a classe trabalhadora, ela acabou se apegando com o capitalismo. Por quê? Os burgueses, os donos da capital, dos capitais, acabaram dando a essas pessoas o quê? Direitos, acabaram dando a essas pessoas o conforto que o capitalismo acaba concedendo.
E não estou aqui exaltando o capitalismo, mas que realmente a liberdade de mercado ela concede um certo avanço na sociedade. E aí, ele então vai dizer: a classe agora que quer fazer a revolução não é mais o proletariado. A classe que quer fazer a revolução agora são os marginalizados. Eles são os novos revolucionários. Então os ladrões, os estrupadores, os assassinos, aqueles que cometem delitos, eles serão os novos revolucionários. Não obstante que hoje em dia, hoje já diminuiu um pouco, mas anos atrás, aqui no Brasil, havia uma política dos direitos humanos que defendia ladrões, assassinos, estrupadores. Por quê? Porque esses são os novos revolucionários. São esses que estão batendo de frente com o sistema. Outra coisa, esse homem vai dizer que gênero masculino e feminino são construções sociais que foram elaboradas para que acontecesse a primeira divisão de trabalho, onde o homem pudesse estabelecer certas funções e a mulher outras funções. Então a pessoa pode ser aquilo que ela quiser, porque é uma construção social, com base na ideia desse teórico. Outra coisa que ele vai defender, olha que bonito: libertinagem sexual, como uma forma de estar combatendo todos os valores, todos os marcos estabelecidos numa sociedade, para que ela caminhe para uma boa moralidade. Então perceba, começa com Marx, um pensamento onde a classe proletariada vai estar redimindo a sociedade. Essa ideia não dá certo, mas eles querem insistir. Eles vão amoldando. Quanto mais eles vão amoldando para tentar dar respostas para as questões redentivas do mundo, que somente Jesus pode conceder, somente Jesus pode salvar, mais problemas vão acontecendo. Ou é o extremo de matar pessoas em nome de um ideal, ou é o extremo de alienar e doutrinar pessoas para que venham viver numa falsa sensação de liberdade e venham pecar contra o Senhor. O marxismo cultural, ele é muito forte ainda em nosso país. É só pegar as eleições das prefeituras que teve. Pegue os partidos de viés esquerdista, partidos que estão relacionados a uma extrema esquerda, e você vai ver o número de votos que essas pessoas estão recebendo. É assustador. É assustador. E é muito triste quando nós vemos cristãos que acabam caindo neste conto, que acabam apoiando esse tipo de ideologia que é incoerente com as escrituras sagradas. Muito bem, agora a redenção e consumação do cristianismo. Para nós cremos que o homem contém o quê? Uma inclinação pecaminosa. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Alguém lê, por favor, Efésios 2, do verso 1 ao 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, os quais andaste de outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a fala do apóstolo Paulo, no versículo 3, ela é bem direta. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o homem sem Cristo, ele tem uma inclinação pecaminosa. O problema central da humanidade é o pecado. E a redenção, ela só virá com quem? Com Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Alguém lê, por favor. Então não há salvação nenhum. Socialismo, conservadorismo, liberalismo, nenhuma ideologia política é capaz de salvar o homem. O homem não pode salvar a si mesmo. Somente Jesus é o nosso Salvador. Somente Jesus é o nosso Redentor.
aquele que pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, aquele que sofreu a real opressão do pecado em nosso lugar. Morreu e ressuscitou. Esse Jesus, Ele é o nosso Redentor. E nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem caído. Romanos 1, versículo 16. Então, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a gente não precisa estar dizendo, eu apoio o feminismo para poder defender os direitos das mulheres, ou até mesmo estar defendendo a questão da empatia por mulheres. Não, prega o Evangelho vai transformar vidas. Nós não precisamos erguer a bandeira do movimento negro e dizer, nós somos contra o racismo. Não, prega o Evangelho. Cristãos genuínos não são racistas, amam o próximo. Nós não precisamos estar de alguma maneira aderindo à bandeira da ideologia de gênero e dizer que os homossexuais devem ser amados e concordar com as atitudes deles. Não é isso. Pregue o Evangelho para essas pessoas. Ame, o Evangelho é que vai resolver esses problemas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho fala de um Cristo que veio para nos salvar. O Evangelho fala que nós temos uma inclinação pecaminosa, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos dá a vida, e somente em Cristo nós temos a certeza de um futuro glorioso. O socialismo não pode garantir isso para a gente. Porque o comunismo não passa de uma utopia. E por que não passa de uma utopia? Porque é uma solução escatológica sem Deus e sem Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então, João está falando que viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então a nova Jerusalém, nós seremos conduzidos por quem? Por Cristo, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Mas em último lugar, nós mostramos aí o abismo agora da parte ética entre o cristianismo e o marxismo. Do ponto de vista moral marxista, qualquer coisa pelo partido está valendo, até mesmo se corromper. Igual aquela música lá do Tim Maia, vale tudo. Vale tudo em prol da revolução, vale tudo em prol desse ideal. É por isso que quando houve aquela prisão daqueles políticos, em 2010, se não me engano, algumas pessoas estiveram assim, como é que pode? O indivíduo é acusado de corrupção e está comemorando, está com a mão assim. Como é que pode isso? E muitas pessoas aplaudindo essa pessoa que estava sendo presa. Por quê? Porque a corrupção desse político, segundo o conto, é para a revolução. Mas na verdade não é para se enriquecer mesmo. Mas é para o quê? Para a revolução. Então, no ponto de vista marxista, você pode fazer qualquer coisa, até matar, se precisar, para que o ideal do socialismo venha a ser disseminado e venha a ser praticado, como também venha a ser vivido. Também na ética marxista, há o que é chamado de desconstrucionismo, que é a base do ideal do politicamente correto. O que é isso? Não existe verdade absoluta. Então você vive de acordo com aquilo que você acredita. E isso vai acabar gerando, sabe o quê? Uma relativização da parte moral, onde as pessoas vão ser inclinadas a uma libertinagem sexual. Fim da responsabilidade individual. Então o sujeito apronta, comete erros, e ele não vai ser julgado pelos erros que ele apronta, porque ele deve ser vítima de alguma coisa, porque ele é um oprimido. Mas se é o opressor que comete algum erro, esse é considerado opressor, ele deve ser julgado. A Rede Globo de televisão, infelizmente, ela é um canal de TV que, se Gramsci estivesse vivo nos nossos dias, ele ia aplaudir, porque ela tem uma agenda progressista. A agenda da Globo é uma agenda totalmente enviesada. Isso em tudo, desde a parte do esporte até o jornal, infelizmente. E acontece que na Globo aconteceu uma situação muito lamentável. Um ator chamado Március Hellen, que é o Pedrão lá dos Caras de Pau, ele acabou sediando uma humorista chamada Dani Calabresa. A Globo fez alguma campanha
contra esse assédio? Não fez, não. Então veja, que ética hipócrita que tem a concepção marxista. Quando é com a pessoa que não pensa diferente, quando é com a pessoa que pensa diferente, eles são ativos para poder agir, para poder cancelar, para poder linchar. Mas quando é do lado deles, abafa o caso. Vamos ficar quieto. Mas a situação acabou vindo à tona. E tem sido uma grande polêmica nas redes sociais. Coloca lá depois no Google. Március Hellen. Inclusive esse Március Hellen, ele escreveu um artigo falando do politicamente correto no humor. Ele escreveu coisas boas, entre aspas, mas acabou agindo de uma forma diferente. Sabe qual foi a justificativa dele? Ai, o machismo dentro de mim que fez isso. Então ele tira a culpa dele e coloca a culpa no quê? No ideal de um machismo dentro dele, que acabou levando ele a estar sediando aquela mulher. Não foi ele mesmo, pela inclinação pecaminosa dele, porque ele tem a responsabilidade individual. Essa é a ética marxista, a ética do politicamente correto. Pode passar, Ana. Defesa de bandeiras ideológicas. Então, se você é um marxista, tem que defender ideologia de gênero, movimento negro, feminismo, tem que defender tudo isso aí. E o paternalismo estatal, que é a idolatria do Estado. Então, o marxista, ele vai ter um amor muito grande pelo Estado. O Estado é como um pai para ele, que vai estar cuidando dele, que vai estar distribuindo a renda para ele. E a gente se acostumou tanto com isso. Quando se fala a respeito de algumas privatizações, a gente se assusta. A gente se acostumou tanto a ser tutelado pelo Estado. Qual que é o sonho de muitas pessoas hoje? Fazer concurso público para passar e assumir um cargo público. Isso não é errado, você pode fazer passar, tudo bem. Mas muita gente pensa em querer assumir um cargo público para ficar encostado. Para passar, garantir o da pessoa e ficar encostado, não trabalhar. Por quê? É tutelado pelo Estado. O Estado é o quê? Como se fosse um Deus. Agora a ética cristã. Nós vivemos para a glória de Deus. E nós lutamos contra o pecado. Então nós temos que ter o discernimento que a nossa vida, a nossa ética é fundamentada na palavra do Senhor. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. Não. Porque nem tudo o que queremos é o correto. Nós temos que obedecer piamente o que? As Escrituras. E não concordar com o politicamente correto. Porque nós cremos que existe sim uma verdade absoluta. E há valores morais que nós temos que seguir, que estão presentes na palavra do Senhor. Não defendemos pautas ideológicas, nós pregamos o Evangelho. Nós vivemos e pregamos o Evangelho. Em último lugar, o Estado é uma esfera criada por Deus, mas não é o próprio Deus. Deus é soberano sobre todas as esferas da sociedade. Essa é a nossa ética, alguns princípios da ética cristã, que nós temos que viver dia após dia, nos preparando para o grande dia em que nós iremos ir para a Nova Jerusalém, para o governo de paz, para o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, vimos então hoje o que? Um grande abismo que há entre o marxismo e entre o cristianismo. São duas cosmovisões diferentes. E é importante nós entendermos que na política a nossa cosmovisão é cristã. Na política nós não somos socialistas, nós não somos conservadores, nós não somos liberais, nós somos cristãos. Porque o nosso manual político é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E o cristianismo, ele é superior a todas as ideologias políticas. Porque o cristianismo nos mostra que existe um verdadeiro Redentor. E esse é Jesus Cristo. Que existe realmente um ponto final que será feliz na história. E esse é para os cristãos. Nós iremos para a Nova Jerusalém. E lá seremos eternamente felizes com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Redentor. E enquanto aqui vivermos, nós temos que ter a mente e o coração tomados pela palavra de Deus. Então é dessa forma que nós devemos nos posicionar, sendo cristãos, honrando e glorificando o nosso Senhor, sendo súditos do nosso Cristo. A nossa visão de mundo deve ser de acordo com os óculos das Escrituras,
para que venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos estar orando, meus irmãos, para encerrarmos a nossa aula nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Lembrando que hoje à noite teremos a ministração da Santa Ceia. Então é importante nós estarmos nos preparando para esse momento especial. E vamos orar clamando a Deus para que nós venhamos a cada vez mais ter a coragem de nos posicionar como cristãos e sempre procurarmos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho que resolve realmente os problemas da sociedade. Não é o socialismo, não é as demais ideologias políticas, porque todas elas contêm aspectos idolátricos. São quase como religiões de homens que não conseguem se chegar a Deus, porque Deus é que tem que chegar a eles com a graça dele. E nós, como igreja, devemos ter o discernimento do nosso papel aqui na terra. Voz profética, cristãos, filhos de Deus, que vivem para glorificar a Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, porque nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor, Pai, nos orientou a como podemos, ó Deus, nos portar, como podemos estar tendo a visão, nos fundamentando, ó Pai, em nossas posições. E a melhor forma, ó Pai, a forma que nós devemos fazer é à luz da Tua Palavra, que a Bíblia realmente venha a ser o óculos que nós venhamos utilizar para enxergar o mundo e venhamos nos posicionar. Que não venha, ó Deus, ser aquilo que nós achamos que é correto, ou até mesmo aquilo, ó Pai, que é passado para nós em uma sala de aula, na universidade, em uma escola, e que nós muitas vezes acabamos sendo alienados e doutrinados. Mas que seja, ó Pai, a palavra do Senhor, que seja as Escrituras Sagradas, que seja, ó Deus, o poder do Senhor, que é o Evangelho. Ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia dessa nação e venha ter misericórdia de vidas que estão, ó Pai, por aí, debatendo os seus ideais políticos e estão, ó Deus, muitas vezes desfazendo seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos, ó Pai, interpessoais, amizades, estão sendo desfeitas por conta da polarização, ó Deus, em nosso país. E muitos, ó Pai, estão sendo dominados por idolatria política. Liberte essas vidas, ó Deus, transforme-as. E que nós, ó Pai, venhamos fazer o nosso papel, ouvindo todas as pessoas e procurando, Pai, pregar o Evangelho, que pode libertar vidas, ó Pai. Que pode, ó Pai, levar as pessoas até o discernimento que somente Cristo é o nosso Redentor. E que nós, ó Deus, iremos para uma eternidade com o Senhor, na Nova Jerusalém, um governo onde não haverá problema algum. Nos ajude, ó Pai, a viver a ética cristã. Nos ajude, ó Pai, a Te honrar e a Te glorificar a cada dia mais, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Com isso, nós estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Tem mais algum aviso, pastor? Ah, sim. Semana que vem nós não teremos a semana de oração. Ok? Com isso, estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, te sustente. Eu espero que esse estudo tenha edificado a sua vida. Logo mais à noite esteja conosco ao vivo, às 7 horas, no nosso culto, para que Deus continue a falar ao seu coração e você seja abençoado pela pregação da palavra do Senhor.